Olá pessoal, professor Emerson, língua portuguesa, para trabalhar com vocês aí que estão na primeira série. Vou lembrá-los novamente de acessarem o Classroom, acessarem o link para vocês marcarem a presença e também fazer as atividades que estão ali disponíveis. Se por um acaso você está vendo as aulas somente pela TV ou pelo YouTube, procure a sua escola para ver quais são as atividades que você precisa realizar, ok? Vamos dar continuidade aos nossos estudos da língua portuguesa e hoje a gente vai falar um pouquinho do folheto turístico e introduzir a compreensão sobre a função dos modos e tempos verbais. Então hoje a gente só vai fazer uma pequena introdução a respeito desses verbos da língua portuguesa. E para começar, é claro que a gente vai para um quiz. Não é um ponto turístico do Paraná. Lagoa Dourada, Museu Oscar Niemeyer, Parque Beto Carreiro e Parque das Aves. Será que você conhece algum desses lugares? Qual deles não faz parte do nosso estado do Paraná? É claro que é o Parque Beto Carreiro. Fica pertinho, fica ali no estado de Santa Catarina, mas não faz parte do estado do Paraná. Para vocês pensarem, se você fosse convidado a fazer uma viagem para um lugar que você ainda não conhece, então você vai para esse lugar que você não conhece, você faria uma pesquisa sobre o lugar? Se sim, sobre o que você pesquisaria? O que você gostaria de saber desse lugar que você vai conhecer? Vou dar um tempinho para vocês escreverem aí o que vocês fariam nessa situação e eu volto para a gente continuar. Então, pensaram a respeito se você pesquisaria e o que você pesquisaria sobre esse lugar? Gostoso a gente falar de viagem, né? A gente fica já pensando muito. E de acordo com seus conhecimentos de mundo, ou seja, aquilo que você conhece e suas experiências fílmicas, aquilo que você já viu no filme, ou midiáticas, aquilo que você já viu na TV, aquilo que você já viu na internet, de acordo com essas suas experiências, como o Brasil é visto pelos turistas estrangeiros? Vou dar um tempinho para vocês colocarem essa resposta e eu volto para a gente continuar.
Então, conseguiram aí marcar como que o Brasil é visto pelos estrangeiros? Nós vamos falar, tá, do comum, do que normalmente a gente ouve. Muitas vezes o país é visto como um lugar de praias, futebol, carnaval e tem muitas outras características aí do Brasil. Mas será que o Brasil é somente isso? Olha o que eu trouxe para vocês aqui. A canção do exílio, só um pedacinho, só um trechinho da canção do exílio de Gonçalves Dias, que ele fala sobre o Brasil. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Olha só quanta coisa o Brasil tem na visão ali desse eu lírico, além de futebol, carnaval e praias. E aqui, um mapa. De acordo com o mapa, o que cada uma das regiões do Brasil pode oferecer como atração turística? Então, estão vendo que eu tenho um mapa e eu tenho umas imagens dentro deste mapa, esses desenhos. De acordo com isso, o que mais o Brasil pode oferecer de acordo com a região, certo? Então, separe o Brasil em regiões e me diga o que o Brasil, de acordo com o mapa, pode oferecer como atração turística. Um tempo para você fazer essa análise e eu volto. Vamos então ver? Olha só as nossas possibilidades. O norte, ele vai me oferecer a fauna e a flora. O nordeste, além, né, das praias, nós temos lá centros históricos e a cultura afro-brasileira. O centro-oeste, animais silvestres e também a arquitetura. O sudeste, culinária e grandes centros
urbanos. E aqui no sul, o que nós temos? Um clima diferenciado e os parques. É isso que nós vemos ali pelo mapa, isso que pode oferecer de acordo com o nosso mapa. Trouxe aqui só o título de uma notícia para vocês terem esse conhecimento, que o Brasil registra 27% de crescimento nas buscas globais por viagens para 2020. Olha só como o nosso país está sendo aí conhecido, não só por brasileiros, mas também por gente de fora, esses estrangeiros. Trouxe umas imagens aqui do Paraná para vocês. Todas essas imagens são do Paraná. E eu tenho uma atividade para vocês. É um desafio. Escrever qual cidade cada ponto turístico pertence. Você não precisa nem colocar o nome do ponto turístico, somente a qual cidade. Vou dar um tempo para você pesquisar ou você perguntar para alguém que está aí próximo a você, se alguém conhece, e eu volto para a gente continuar. Então, conseguiram aí descobrir esse desafio, responder a esse desafio? Vamos dar uma olhadinha? A primeira imagem é de Curitiba e é do Parque Tanguá. A segunda imagem é do Cânion Guartelá, que fica na cidade de Tibagi. A terceira, esta é bem conhecida, é a Catedral na cidade de Maringá. Depois, o Portal da Estrada da Graciosa, ali na cidade de Quatro Barras. E esta aqui é a Prainha, a Prainha de Porto Rico, bem conhecida, principalmente no verão, ok? Esses são alguns dos pontos turísticos do nosso Paraná. E agora, vocês vão analisar esta imagem e responder
quais informações verbais e não verbais? Tá? Lembram, não verbais é aquilo que não vai ter nada escrito. Quais informações verbais e não verbais o folheto apresenta? Um tempinho para você fazer essa análise da imagem e eu volto para a gente continuar a falar de viagens, de folheto turístico, para a gente chegar nos verbos. Então, analisaram esta imagem desse folheto? Vamos dar uma olhadinha o que ele nos apresenta? Olha só, apresenta um título, nesse caso ali o nome do local. Depois eu tenho como se fosse um convite, uma viagem fascinante. E imagens do local. Isso que está me apresentando neste folheto. E esta aqui é a capa. A capa do quê, professor? A capa de um folheto turístico. Mas o que é o folheto turístico? É um gênero textual das esferas comercial e publicitária, que visa convencer seus interlocutores, que são os turistas, tá? De que que produto é esse? As atrações turísticas. É necessário. Então, é essa a ideia, convencer que aquilo é necessário. Por se tratar de um produto intátil, ou seja, ele não é tangível, tá? Em um primeiro momento, algumas características são importantes. O uso de adjetivos e verbos com caráter persuasivo e convidativo. Mas como assim, professor, ele não é tangível? Porque eu estou comprando uma viagem, mas eu não conheço esse lugar, então eu não tenho esse tato com esse lugar. Então, por isso, esse folheto é muito importante. Ele tem que me convencer que aquele lugar é especial, que vale a pena eu conhecer aquele local. Aqui, ó, é o folheto completo. Dentro do folheto eu tenho algumas informações, tenho as imagens e nós vamos ver um pedacinho dele em uma atividade. Olha só, vocês vão localizar os verbos no texto abaixo. Esse texto foi tirado do folheto. O que vocês vão fazer? Localizar os verbos que ali existem. Então, façam a leitura do texto e localizem os verbos. Um tempinho para vocês fazerem tudo isso e eu volto para a gente continuar.
Conseguiram localizar os verbos? Vamos dar uma olhadinha? Vou fazer a leitura para vocês. Aventura. Os caminhos naturais intermunicipais entre matas e trilhas nos levam a conhecer verdadeiros tesouros do turismo da aventura, como rally, rapel, ciclismo, canoagem, grandes caminhadas, escalamento e rafting. Então, quais são os verbos que aparecem? Olha como eu tenho aqui um período longo. Ele começa aqui e termina aqui. Mas quais são os verbos? Os verbos são somente dois: levam e conhecer. E como funciona a questão da conjugação verbal? O levam é um verbo conjugado na terceira pessoa do plural, no tempo presente, do modo indicativo. Nossa, professor, quanta coisa! Mas não se preocupem. Lembra que nós vamos somente fazer uma introdução a respeito da utilização desses verbos, como eles são entendidos. O conhecer é um verbo que está no infinitivo da segunda conjugação. Como assim segunda conjugação? Primeira, segunda e terceira conjugação. A primeira é o ar, a segunda é o er e a terceira é o ir. O por, ele também vai entrar na segunda conjugação, certo? E mais uma atividade para vocês. Localizar os verbos que pertencem à segunda conjugação. Professor, qual que é a segunda conjugação? Aquela que termina com er ou aquelas do verbo por. Vou dar um tempinho para vocês fazerem isso e eu volto para a gente continuar. Então, conseguiram localizar esses verbos que são da segunda conjugação? Lembrando, segunda conjugação são aqueles que terminam com er, o verbo vai terminar com er, e também o por e os seus derivados. Vamos ver se vocês encontraram? Olha só, eu tenho o acontecer, olha, acontece, vem do verbo acontecer. E depois eu tenho o é. Ah, mas o é também faz parte da segunda conjugação? Claro que faz. Por quê? Porque o é vem do verbo ser, termina com er, segunda conjugação, ok? Em língua portuguesa, nós temos 3 modos verbais. 3. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Nós temos esses 3 modos verbais. Alguns estudiosos, eles vão considerar outros, como particípio, gerúndio e infinitivo, como esses também modos verbais. Mas, quando você for procurar, por exemplo, a conjugação verbal, você possivelmente vai encontrar esses 3 modos, que eles são os principais. Alguns outros dizem isso. Os modos verbais influenciam no gênero
textual. Ah, então eu preciso entender modo verbal para saber como que eu vou criar um texto? É mais ou menos por aí. Nós estamos caminhando bem lentamente, mas nós vamos chegar nisso. O uso desses modos verbais, a intenção desses modos verbais. Vou dar uma atividade para vocês que é classificar os verbos destacados em indicativo, subjuntivo e imperativo. Mas, professor, eu não sei o que é isso. Você pode não saber, mas você já viu. Tente dar uma pesquisada, busque na sua memória, mas não se preocupe que a gente volta para corrigir daqui a pouquinho. Então, conseguiram fazer essa classificação? Volto a lembrar vocês, nós estamos fazendo uma introdução. A ideia é você começar a puxar aí na sua memória aquilo que você já aprendeu sobre os verbos, certo? Vamos dar uma olhadinha. Olha só. Venha, ele é um imperativo. O imperativo, ele vai exercer algumas funções, como uma ordem, certo? Um pedido. Esse é o verbo no modo imperativo. Visite também é imperativo. Olha, visite, faça tal coisa. Se você visitasse, eu tenho no subjuntivo. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Essa é a função do subjuntivo. E o modo indicativo é o modo que nós mais utilizamos, tanto na fala como na escrita. É aquele verbo do nosso dia a dia, certo? Ele vai apresentar uma certeza, que é o caso do visitou. E a conjugação verbal? Nós temos ali a flexão, vocês não precisam memorizar esses nomes, não se preocupem com isso, é só para vocês conhecerem, saber que existe também isso em
língua portuguesa. Como que é essa flexão dos verbos, tá? Pode ser regular ou irregular, defectivo ou abundante. Mas o que é cada uma dessas coisas? Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Regulares são os verbos que não possuem alteração em seu radical. Olha só. Aqui é o meu radical, certo? Ele não possui alteração. Ah, mas e esse C cedilha? Ok, mas é porque ele precisa do som de C. E se eu não tiver o cedilha aqui, vai ficar aconteco. Ah, lembra quando nós falamos da fonética? Então, ó, fica tudo igual aqui e vai mudar somente no final. Irregulares são os verbos que possuem alteração no radical. Olha só, sou, começa com S, mas depois vem o é, então já mudou. É um verbo o quê? Um verbo considerado irregular. Defectivos são os verbos que não possuem conjugação em todos os tempos e nem em todas as pessoas. São mais comuns na terceira conjugação. Trouxe para vocês, por exemplo, a ideia aqui do verbo colorir. Como que eu vou colorir? Como que eu vou conjugar o verbo colorir na primeira pessoa? Como será que ficaria? Então, ele é um verbo defectivo, porque não tem esta conjugação, certo? Abundante são os verbos que possuem mais de uma forma no particípio. O particípio são aqueles verbos que terminam com ado e ido, certo? Então, ó, mas expressam a mesma ideia. Pago está certo e pagado também está certo. Esse é um verbo que abundante. Isso só para vocês saberem das possibilidades, saber que isso existe. Não precisa decorar esses nomes, mas você precisa conhecer, certo? Quantos e quais são os tempos verbais do modo indicativo? Vou dar um tempinho para vocês pensarem sobre isso e eu volto para corrigir e ver quantos são esses tempos.
Lembraram quantos são os tempos? Lembrando que nós estamos fazendo uma introdução. Depois, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho com mais calma a respeito de tudo isso, tá? Olha só, no modo indicativo nós temos 6 tempos verbais. Quais são esses tempos verbais? Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Esses são os 6 tempos verbais do modo indicativo. Indicativo, ok? Mais uma atividade para vocês. Localizarem o verbo no gerúndio. Já ouviram falar do gerúndio? Acredito que sim. Vou dar um tempinho para vocês localizarem esses verbos e eu volto para a gente corrigir e continuar. Então, conseguiram encontrar esse verbo no gerúndio? Mas, professor, eu não sei o que é gerúndio. Talvez você pode não saber este nome, mas com certeza você sabe qual é o verbo. Olha lá. Aproveitando. Aproveitando é um verbo no gerúndio. Os gerúndios são os verbos que vão terminar com ando e indo. A gente utiliza bastante isso no nosso dia a dia. Lembrando que nós estamos revendo algumas coisas, introduzindo. Por isso, eu trouxe para vocês um quiz. Estão incorretos os pares de particípios. Aceito e aceitado, acendido e aceso, ganho, ganhado, escrito e escrevido. Quais dessas palavras aqui não existe? Vamos dar uma olhadinha? Olha só, o escrevido, ele não tem esse par aí, certo? Todos os outros, eles estão corretos, são verbos abundantes. O que são verbos abundantes mesmo, professor? São verbos que eu vou ter 2 tipos de particípio. As 2 formas são
corretas. Só para a gente relembrar, o que nós vimos hoje? Nós vimos um pouquinho do folheto turístico, o que o folheto turístico vai me trazer. Nós vimos também da importância de eu saber qual modo verbal utilizar, porque ele possui uma intenção, esse modo verbal. Lembram? Eu tenho lá, por exemplo, o imperativo. O modo imperativo, ele vai mandar fazer alguma coisa. Depois eu tenho o subjuntivo. Será que vai acontecer? Será que não acontece? E o indicativo, que me dá uma certeza. Essa foi a nossa introdução aos verbos. Nós falamos um pouquinho de conjugação verbal, de modos verbais. Nós vamos falar mais sobre isso nas próximas aulas. Vou deixar para vocês o conjugação.com.br, que caso você tenha dúvida de como fica o verbo conjugado, é só digitar ali que já aparece tudo certinho na pessoa que você quiser, certo? E para vocês acessarem o turismoparaná.gov.br, para a gente conhecer um pouquinho desse turismo aqui do nosso estado, que tem tanta coisa bonita para oferecer. Por hoje, eu agradeço e encontro vocês na próxima aula. Até lá!